各位，我哋現在繼續會議。 Vamos continuar a nossa reunião. Tem a palavra o deputado Zeng Wanting. Obrigado, Sr. Presidente, excelentíssimo Sr. Chefe do Executivo, membros do Governo, caros colegas. Boa tarde. Devido à pandemia, registrou-se em 2 anos uma queda das receitas financeiras, mas com um grave impacto da pandemia. O número de turistas diminuiu e o imposto do jogo deste ano será inferior ao previsto. Para fazer face às despesas correntes do Governo e às necessidades resultantes de combate e prevenção da pandemia, Macau já mobilizou 167,8 mil milhões da sua reserva financeira. Perante a diminuição das receitas financeiras, o Governo adiantou que ia pôr alguns terrenos em leilão para combater o déficit. A meu ver, tendo em conta a falta de uma dinâmica económica na sociedade e a dificuldade dos residentes no emprego, se o Governo leiloar terrenos, é de esperar que as receitas para o erário público venham a aumentar e, através do desenvolvimento dos terrenos, ser promovido o acesso ao emprego, mas no contexto em que Macau se empenha em desenvolver o setor financeiro, o Governo pode ponderar lançar obrigações. Senhor Chefe do Executivo, no tocante ao aumento das receitas financeiras, de que planos dispõe o Governo quando à realização de um leilão dos terrenos de lançamento de obrigações? Obrigado. A palavra, Chefe Executivo. Eu agradeço ao Sr. Presidente e agradeço ao deputado Zeng Wanting. São 2 questões. Uma é sobre as obrigações, outra é o leiloar dos terrenos. Sobre o lançamento de obrigações, se quisermos lançar obrigações, temos de ter o aval da Assembleia Legislativa. Não é lançar as obrigações. O lançamento de obrigações, sim, pensamos e analisamos que não é só para as receitas dos cofres do governo. É que os depósitos dos residentes já atingiram mais de 600 mil milhões de patacas. Por exemplo, Hong Kong tem o iBond. Não é porque o governo não tem dinheiro, mas sim, isso pode então ajudar a combater a inflação. E os residentes podem então comprar essas obrigações, têm juros mais altos. Sim, nós fizemos estudos sobre isso, solicitamos a um banco para fazer um relatório, ainda estamos a fazer estudos. Se tivermos consenso na sociedade, sim, podemos, através do aval da Assembleia Legislativa, lançar obrigações. E um segundo ponto, sobre o lançamento de obrigações, nós também temos infraestruturas que estamos a lançar também. O nosso CSE em 2021 já está em funcionamento e até 2022 já temos 6 rondas de obrigações e atinge os 8 mil milhões de patacas. O CSI, existem 47 empresas, quer de Macau, quer do exterior. Agora estamos então a requerer para ser um fundo internacional, também para que possa haver transações a nível internacional. Isso serve para aumentar os nossos investimentos através do ICSD. E por isso, desde o ano passado até agora, estamos a fazer todo esse trabalho em relação ao lançamento de obrigações. E em termos jurídicos, também estamos a pensar em vamos lançar uma lei sobre as obrigações. E em relação aos terrenos, no ano passado e no presente ano também disse que vamos então leiloar terrenos. É que o mercado privado tem falta de terrenos e há muitos anos que não leiloamos terrenos e vendo os nossos dados,
antes de leiloar os terrenos, nós temos que, em primeiro lugar, ver como está o solo para depois conseguir lançar os terrenos para leiloar. E só com todos esses dados é que podemos lançar os terrenos para ser leiloados. E já estamos a dar início a todo esse trabalho. Leiloar terrenos, há muitas receitas. Não vamos ter muitas expectativas. É que se o terreno for leiloado por um valor muito elevado, os residentes vão pagar pelo alto preço do preço do terreno. Não queremos que o valor dos terrenos sejam inflacionados muito elevados. Não queremos que os residentes fiquem depois ficar a perder com isso. Sim, vamos ter terrenos para leiloar. Mas temos todo um procedimento para perfurar o terreno. Depois de ter um relatório é que podemos entregar às pessoas, para as pessoas poderem fazer o cálculo e saber mais ou menos o preço dos terrenos. Deputado Jay Saiwan, obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe do Executivo, neste ano, no dia 18 de junho, houve um novo surto epidémico, a economia foi abalada, a vida da população ficou mais difícil. A taxa de desemprego não parou de disparar. Para proteger a saúde e a segurança dos residentes, muitos funcionários públicos sacrificaram o seu tempo com a família e estão a trabalhar na linha de frente, a fazer horas extraordinárias. Os funcionários públicos como IAMS, Saúde, IAS, PJ, PSP, Alfândega e Bombeiros, entre outros, viram aumentar a pressão do trabalho na luta contra a epidemia. Tarefas complicaram-se muito devido à interceda da epidemia e os linhas da frente e os das categorias mais baixas foram chamados a todo momento para prestar apoio. Além disso, os trabalhadores da segurança pública, expostos a maiores riscos de infecção, tiveram de permanecer muito tempo num ambiente de trabalho de alta pressão. O horário de trabalho aumentou de 44 para 60 horas por semana. Por exemplo, os guardas prisionais em Colônia passaram a trabalhar em circuito fechado. Os bombeiros só puderam ir a casa para descansar ao fim de 48 horas de trabalho ininterrupto. Estes casos são a ponta do iceberg dos problemas dos trabalhadores da linha de frente. Quando há outras questões como as injustiças, os regimes de promoção e a recusa da antecipação da aposentação sem se atender à vontade do trabalhador continuam por resolver, chefe do Executivo, de que planos de reforma aprofundada das carreiras da função pública dispõem para resolver estes problemas? Obrigado. Sr. Chefe Executivo, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas do deputado Jay Saiwan. Aliás, logo no início já exprimi os meus sinceros agradecimentos a toda a população, inclusivamente os trabalhadores da linha da frente. O senhor deputado referiu que muitos funcionários participaram nos trabalhos, porque os trabalhos foram voluminosos, inclusivamente a distribuição de refeições às moradoras das zonas vermelhas. Há pouco o senhor Presidente referiu meramente a parte dos funcionários administrativos da função pública, mas, aliás, os nossos tribunais, os juízes, também voluntariamente se inscreveram para participar nos nossos trabalhos, nos trabalhos da linha de frente. E também o CCAC, o Comissariado da Auditoria, todos os trabalhadores desses serviços públicos e, inclusivamente, a Assembleia Legislativa, os seus trabalhadores também participaram nos trabalhos relacionados com a recente vaga da epidemia. Aliás, não só os funcionários administrativos, mas também todos os funcionários de todos os serviços públicos. Quanto à polícia, isto é já óbvio, os agentes e os polícias têm de participar. Por outro lado,
Quanto aos colegas do estabelecimento prisional, eu sei que o trabalho dele é muito árduo, mas temos que pensar de uma outra forma. Se eventualmente algo ocorrer no estabelecimento prisional com os nossos reclusos, onde é que vamos pô-los se eventualmente foram infectados? Nos hotéis de observação médica, de isolamento, no hospital? Então, como é que se faz o controle e a gestão? Porque em 19 de junho, na primeira reunião do Centro de Proteção Civil, já salientei esse aspecto para ter muita cautela com o estabelecimento prisional, bem como lares de idosos. Os idosos, de fato, devido à idade avançada, que sofrem, de um modo geral, doenças crónicas, se forem infectados, pode lhes causar graves problemas, inclusivamente morte. E nos estabelecimentos prisionais, se houver um surto, como é que vai ser? E por isso, os guardas prisionais em Kluane tiveram de trabalhar em circuito fechado, porque não há outra alternativa. Mais de 1000 reclusos, se forem infectados, se houver um surto, eclosão, ia ser um grande problema. Por isso, nesta recente vaga da pandemia, esses dois sítios não ocorreram grandes problemas, nomeadamente o estabelecimento prisional em Kluane. Por isso, muito agradeço o pessoal do estabelecimento prisional, bem como o pessoal do Corpo de Bombeiros, porque esses trabalhadores, mesmo aqueles que no teste rápido resultar em positivo, tiveram de ficar em casa, não podendo sair, porque isto é precisamente para evitar uma infecção de forma cruzada. E as pessoas que moram com eles também têm de ficar confinadas. Isto sei que causou-lhes grande pressão. Naturalmente, sei que os trabalhadores querem voltar a casa, mas se eventualmente algo acontecer, provavelmente eles próprios podem então transmitir a doença, o vírus aos seus familiares. Por isso que na altura tivemos de considerar muitos fatores e muitos elementos. Será que na altura pensávamos, será que nós devemos então transportá-los para o Alto Kluane ou para hotéis, etc. Por isso, depois de uma consideração completa, chegamos a esta conclusão: sei que foi muitíssimo difícil ficarem a trabalhar em circuito fechado. Por isso, o que o senhor deputado acabou de referir, aqueles serviços que acabou de referir, aliás, são meramente parte dos serviços públicos ou das instituições ou órgãos que participaram, porque muitos trabalhadores do Ministério Público, os procuradores e até juízes participaram, se inscreveram, porque com a bata de prevenção é difícil de identificar quem é que são essas pessoas, mas que muitos desses trabalhadores tiveram de andando sob alta temperatura para subir até altos pisos, porque são edifícios sem elevadores. Naturalmente, há sempre insuficiências no nosso trabalho. E na reunião do Centro de Proteção Civil, em 19 de julho, fizemos um balanço para nos prevenir as lacunas, ou melhor, combater as lacunas para um eventual próximo surto.
porque de fato muitos problemas, não posso dizer que nunca, não houve problema, porque podemos então, através de um processo em identificar os problemas, as insuficiências e vamos então combatá-las. Qualquer momento, os problemas sempre existem. E o que nós estamos a fazer é, quando encontramos os problemas, vamos encontrar a sua solução. Quanto às carreiras da função pública, eu sei que numa próxima oportunidade o secretário André Gé vai de certeza apresentar aos seus deputados os pormenores. Em agosto vai ser apresentado uma proposta de lei que vai também incluir a alteração das carreiras. Deputado Lei Zhengyi, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe do Executivo. Quando a segunda ronda de 10 mil milhões de patacas, porque estamos a enfrentar dificuldades, a taxa de desemprego atingiu 4,8%. Muitos residentes estão preparados para aceitar regalias relativamente baixas, mas qual é o nível mais baixo? Os cargos de base podem ser difíceis de preencher por base. Na verdade, os setores do jogo, hotelaria, restauração, venda, retalho, financeiro e até precisam de talentos, só que têm um elevado número de cotas para a importação de trabalhadores. Como é que o governo vai exigir aos setores que formem quadros locais e promovam a localização de quadros? Não acredito que as pessoas de Macau não queiram trabalhar neste setor. Entre os desempregados, há residentes com habilitações académicas de nível superior e com experiência profissional. Em Hong Kong existe e expressa-me quando se importa pessoal técnico que por cada 3 trabalhadores não residentes é necessário no mínimo um local a tempo inteiro e 2 estagiários locais. Mas Macau, o governo não definiu de critérios concretos nem uma proporção para a contratação e formação de locais, consoante os diversos ramos de atividades. Senhor Chefe do Executivo, de que planos dispõe o governo para exigir às empresas a formação de talentos locais? O governo deve definir a proporção de locais a contratar, o objetivo da localização de chefia e os planos de formação, nomeadamente empresas do jogo, setor financeiro, hoteleiro, restauração, construção, para que os locais tenham mais oportunidades de desenvolvimento nestes setores. Isto vai ser feito? Muito obrigada. Senhor Chefe do Executivo, obrigado. Agradeço as perguntas da deputada Lei Zhengyi. Sim, há bocado já disse a proporção desses ramos, nomeadamente o setor bancário e financeiro. Para o setor bancário, em Macau há mais de 33 bancos e temos 791 trabalhadores não residentes, quer do interior da China, quer do estrangeiro. E, portanto, quanto à questão de trabalhadores especializados ou não especializados, sim, muitos delas estão a desempenhar cargos muito importantes, porque sabemos que 33 bancos, em cada um deles existem mais ou menos 20 desses talentos. E para o setor financeiro, agora os trabalhadores cifram-se em 10 mil pessoas. E mais, acho que podemos estudar se para o setor financeiro é necessário importar trabalhadores do exterior. Sim, há que absorver os locais para o setor financeiro. E se os locais estão dispostos, então o senhor secretário pode também estudar as medidas complementares a lançar. E quanto aos outros setores, sim, se tiverem boas sugestões, então podem me dizer. Porque vamos, tendo em conta as suas opiniões e sugestões, vamos lançar ou fazer os respectivos trabalhos. Porque o senhor secretário Li também está a fazer os respectivos trabalhos. Obrigado. Deputado Leão Senhor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe do Executivo. O novo concurso público de licenças de jogo está relacionado com o futuro desenvolvimento de Macau, bem-estar da população e dos trabalhadores do setor do jogo, apesar do governo ter considerado como fatores importantes de seleção a responsabilidade social, o plano de exploração de mercados de visitantes estrangeiros, benefícios para a RAM do respectivo despacho, não constam nem critério nem requisitos. Aqui, sim, como é que o Sr. Chefe do Executivo vai conseguir que as concessionárias do jogo efetuem os respectivos trabalhos? Face à atual gravidade do desemprego, espero que o Governo utilize quanto antes a segunda verba de 10 mil milhões de patacas para a atribuição de um fundo de apoio generalizado à população para o combate à pandemia. Quando há proteção laboral, muitos trabalhadores estão preocupados com um eventual despedimento, então temos de garantir a localização do quadro e deixar os empregos, melhores empregos para os residentes. Então, o Sr. Chefe do Executivo, de que mecanismos dispõe o Governo para assegurar que não haverá despedimentos após a atribuição das licenças de jogo, mas na lei do jogo está previsto a necessidade de exploração de mercados estrangeiros. Então, o governo referiu, claro, neste momento, quando esta situação acontecer, de que mecanismos é que podemos retribuir estas receitas e frutos do desenvolvimento do jogo à população. Muito obrigado. Obrigado, Presidente. Obrado, Sr. Deputado Lancinho. Primeiro, sobre aquelas duas verbas de 10 mil milhões de patacas, há bocado já falei muito, não vou repetir. E quanto à questão de desemprego, também já respondi. Deputada Lei Cheng-yi para discutir com o secretário Lei. Enquanto a questão de mexer no financiamento da segurança social, a segurança social foi criado desde 2000 e já injetamos 443 mil milhões de patacas até entre 2000 e 2021. E até 2022, o patrimônio do Fundo de Segurança Social é de 94,3 mil milhões de patacas. E se mantém com esta base, pode funcionar, manter o seu funcionamento até 2070. E o que o deputado acabou de referir, temos, sim, o senhor deputado está a falar da situação tida em 2013 e de 2014, que é a situação mais florestante da RAM. Mas por isso também pode ter influências negativas para o nosso Estado. Claro que portanto, que temos de atrair mais clientes oriundos do estrangeiro. Só com ter alguns fatores para atrair estes clientes do estrangeiro. E desde 2000 a 2021, no setor de jogo, ou seja, o dinheiro injetado pelo setor de jogo é de 35,5%. E o dinheiro injetado pelo governo ocupa uma percentagem de 64,5%. Por isso, a principal receita do Fundo de Segurança Social não provém do setor de jogo, porque o governo, o dinheiro injetado pelo governo ocupa uma maior proporção. Temos de utilizar dados para responder a esta questão. Não podemos dizer que tudo provém do setor de jogo. E como que nós podemos partilhar
ou seja, com os clientes estrangeiros. Aliás, já dispensamos 160 mil milhões de patacas. Tudo isto provém das nossas reservas financeiras. Quando nós enfrentamos problemas, temos de utilizar o dinheiro da nossa reserva financeira. Para a segurança social, o dinheiro é fixo. Não posso dizer que é uma regalia, mas sim uma responsabilidade. Mas como que nós podemos partilhar o dinheiro provém dos clientes estrangeiros, que a percentagem é mais ou menos de 35%. Acho que o dinheiro utilizado acho que tem que, em primeiro lugar, saber o que é a partilha dos frutos. Não podemos insistir que estamos a mexer no financiamento da segurança social, mas só que isso só é uma parte, só apenas ocupa 2,25% daquele 3%, porque naquele 3% daqueles 75%, só apenas 2,tal% é que provém do setor do jogo. Só que ao longo dos anos apenas ocupava 35%. Acho que com estes números podemos analisar a situação real. Há pouco falou de partilhar dos frutos. Neste momento estamos a falar de 160 mil milhões de patacas. E com a reserva financeira acumulada ao longo dos anos, neste momento utilizar este dinheiro para enfrentar as nossas dificuldades. Acho que isto é a partilha que estamos a falar. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, excelentíssimo Sr. Chefe do Executivo, membros do Governo, caros colegas, boa tarde. A minha pergunta tem a ver com o desenvolvimento da indústria de circuitos integrados. Foram lançadas recentemente algumas medidas de promoção do desenvolvimento da indústria de circuitos integrados na zona de cooperação aprofundada, apresentando medidas concretas de apoio em 4 aspectos: apoio ao desenvolvimento das empresas, captação de quadros qualificados, construção de plataforma e inovação através das sinergias. De facto, já em novembro de 2010, uma instituição de ensino superior de Macau conseguiu obter a aprovação do Ministério da Ciência e Tecnologia do Estado, após a avaliação para a criação do laboratório de referência do Estado em circuitos integrados em muito larga escala, analógicos e mistos, tendo obtido resultados frutíferos com os esforços realizados ao longo dos anos. Senhor Chefe do Executivo, o governo da RAM dispõe de alguma concepção política sistemática e planos de ação para reforçar mais o apoio à indústria de circuitos integrados e aos quadros qualificados da indústria de Macau, com vista a articular-se com o desenvolvimento da zona de cooperação aprofundada e da Grande Bahia. Para acabar, gostaria de agradecer todos os trabalhadores, incluindo aqueles do interior da China, que vieram prestar apoio em Macau, os voluntários, agradecer o sacrifício deste pessoal durante a pandemia. Muito obrigado. Sr. Chefe Executivo, muito obrigado. Sr. Presidente, agradeço também a questão do deputado Yao Tengpiu. A zona da cooperação aprofundada em cumprimento, a zona de cooperação aprofundada, isso é uma das 4 indústrias, sendo este o desenvolvimento da indústria de circuitos integrados. Nós, isso vamos então ter em conta as nossas forças existentes em Macau. Macau, temos um laboratório que é a Universidade de Macau e por isso, quando vamos então fazer o desenvolvimento da indústria de circuitos integrados, vamos então
ter em conta o desenvolvimento das duas regiões. Sim, estou muito contente a ver de que tudo isso, e incluindo o laboratório, temos 20 professores e temos 300 estagiários. E em 2021 temos também alunos em relação aos semicondutores, que são cerca de 258 estudantes. E temos mais alunos locais do que do exterior. E por isso, de acordo com os nossos esforços, nós já temos um grande número de estudantes nesta área. Não é como antigamente, as pessoas só vão estudar direito, engenharia e arquiteto. Porque eles conseguem ver o seu futuro, de que no futuro está tudo relacionado com a inteligência artificial e é o nosso desenvolvimento futuro. Por isso, esses alunos participaram nesses cursos criados nas nossas universidades. E a Universidade de Macau já fez um grande volume de trabalho sobre esta área e agora já temos uma base sólida. No interior da China também investiu muito e que também está muito interessada no nosso laboratório. E por isso, sobre este investimento de 40 mil milhões em Hanqing, também está relacionado com esta matéria. Há muitas indústrias que também estão relacionadas com as outras indústrias, isto é, indústrias correlacionadas. E por isso, nós vamos ter que ter quadros qualificados. Sim, já temos uma lei relacionada com os quadros qualificados. Vamos apresentá-la à Assembleia Legislativa. E, no entanto, já temos um grupo de alunos que querem aprender esta matéria e desenvolver nesta área. E depois, com esta formação escalonada, eu creio que num curto período de tempo vamos ter quadros qualificados nesta área. E são cerca de 300 alunos. E por isso, vamos ter de investir mais nesta área e vamos desenvolver também nesta área. Muito obrigado. Deputado Chen Zhamo. Obrigado, Sra. Presidente, Sr. Chefe do Executivo. A minha pergunta é semelhante à pergunta do deputado Yao Tingbio sobre a formação de talentos em termos de inovação tecnológica, a investigação e desenvolvimento tecnológico e a indústria de produção de alta qualidade são projetos prioritários da zona de Hanqing. Os projetos de desenvolvimento científico e tecnológico, como a condução inteligente de autocarros de Macau e o chip da China em Hanqing, injetam um novo dinamismo no desenvolvimento a longo prazo de Macau. Agora, a estrutura de formação de é monótona e a oferta de talentos não satisfaz as necessidades do mercado. O governo deve promover e apoiar a vários níveis o ensino da inovação científica e tecnológica, promover o ensino das tecnologias para os alunos do ensino primário e secundário, etc. Macau tem 4 laboratórios de referência do Estado para o desenvolvimento científico e tecnológico, que são também locais que o país utiliza para a organização de estudos básicos de alto nível. Macau desempenha um papel muito importante no programa de desenvolvimento científico e tecnológico em Hanqing. Senhor Chefe do Executivo, em articulação com o desenvolvimento da inovação científica e tecnológica de Macau, de que planos dispõe o governo para a formação de talentos para a zona de cooperação aprofundada em Hanqing? Obrigado. Senhor Chefe Executivo, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a pergunta do deputado Chen Zhamo, que tem a ver também com a tecnologia. Bem, aliás, estamos a envidar, apostar muito
no desenvolvimento de talentos nessas duas vertentes. Muitas escolas básicas também já estão a dar um grande peso na formação dos seus alunos nessas duas vertentes, porque nas escolas secundárias já há estudos de arte e também estudos de letras. E quer na Universidade de Macau, quer na MAST ou na Universidade de Cidade, etc., também tem cursos dessas duas vertentes, ou dessas duas áreas, à escolha dos estudantes. Temos, então, os 4 laboratórios de referência do Estado e também a MAST também tem 2 laboratórios. Para além disso, temos também a IPM, que também aditou muitos cursos relacionados com a inteligência artificial. E estamos agora a reforçar o desenvolvimento dessa educação nessas duas vertentes. E possamos, então, através das respectivas formações, ter mais talentos, porque estamos a ver que no futuro vamos precisar de muitos talentos da área de inteligência artificial, não só em Macau, mas a nível mundial. Mas em relação aos outros cursos, estamos a ver uma grande diferença e que os que saem da área de inteligência artificial, eu creio que não vão ter problemas em encontrar um bom posto de trabalho. Só que a formação de talentos não é um trabalho que vai ser concretizado de um dia para o outro, porque desde a conclusão do curso secundário até a formação universitária de 4 anos, leva então muito tempo, é um percurso longo, mas só que temos já semear agora a árvore para poder no futuro ter os respectivos frutos. É impossível de ver os resultados já no dia seguinte. Daí que nós vamos envidar todos os nossos esforços, todos os nossos recursos, por forma a formar mais talentos. Porque não só em prol do desenvolvimento de Macau, mas também ao desenvolvimento dos próprios estudantes. E que as nossas universidades conseguem agora receber mais estudantes, cada vez mais estudantes. E esperamos, quanto à alta tecnologia, as ciências, possamos então mais alunos. Provavelmente não no meu mandato, mas se calhar no futuro, e isto vai ser a nossa base. Temos que trabalhar nesta matéria. E espero que os nossos jovens possam também dedicar-se para serem formados nesse sentido. É um bom caminho de desenvolvimento, porque de outros lados do mundo, os outros países oferecem boas condições para atrair esses talentos. Daí que, quanto à formação de talentos, vamos ainda continuar a trabalhar, envidando mais esforços para que possamos ter uma boa base. Obrigado. Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Chefe do Executivo, membros do Governo, boa tarde. A situação é extremamente perigosa. O PIB per capita desceu significativamente, o desemprego continua a subir. Se a situação continuar, poderá afetar o sistema financeiro. As principais indústrias incluem o turismo, jogo, imobiliário, construção civil, setor financeiro e industrial, abrange mais de metade da população ativa. O governo tem de estabilizar quanto antes a conjuntura económica e lançar mais medidas eficazes para proteger a sobrevivência e desenvolvimento das principais indústrias. Especialmente tendo em conta a persistência da epidemia, deve seguir de perto a política nacional para manter o espaço de sobrevivência das PME, assegurando a subsistência das famílias. Há que aproveitar bem a atual reserva financeira e ajustar o plano de apoio de cerca de 10 mil milhões. O Governo e o Secretário para a Economia Financeira têm lançado sucessivamente boas medidas de apoio financeiro, têm trazido chuvas de oportunidades para a fraca economia, porém, como os recursos são limitados,
O governo tem de aumentar as receitas e encontrar novas saídas. O governo divulgou o modelo de inovador de funcionamento no Hospital das Ilhas, que acredita-se vai contribuir para o desenvolvimento da nova indústria de saúde, mais turismo e constituir um estímulo para o futuro de Macau. Tal como refere o economista, a confiança é mais importante do que o ouro. Senhor chefe do Executivo, o governo deve ter como referência medidas referidas, lançar mais políticas de captação de investimento, atrair mais indústria de qualidade dentro e fora do país, com vista a revitalizar a economia e criar novos postos de trabalho. Isto vai ser feito para resolver o problema do desemprego. Obrigado. Senhor chefe do Executivo, obrigado, senhor presidente. Agradeço as perguntas do deputado Lo Chai-yin. Quanto ao apoio de 10 mil milhões de patacas, eu já referi há muitas vezes, então não vou repetir. E quanto ao Hospital das Ilhas e a indústria saúde mais turismo, trata-se de uma parte muito importante na indústria da grande saúde. Sim, já foi criado o gabinete preparatório do Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital. E assim, esperamos que com esta indústria saúde, turismo, podemos ter um bom desenvolvimento. Sim, estamos a criar um centro de saúde regional e trata-se de uma política nacional. Sim, então alguns hospitais podem, sim, transmitir estas tecnologias. E com isto, esperamos que as novas concessionárias do jogo possam também investir e desenvolver a indústria saúde mais turismo. Sim, vai ser uma grande indústria, porque sim, o hospital Peking Union Medical College é um hospital do nosso país de renome. E com o funcionamento do Hospital das Ilhas, então, quer a população local, quer os residentes do exterior também vão chegar a Macau para este hospital. Tal como os residentes de Hong Kong também vão ter acesso à assistência médica no interior da China. E isto acho que vai contribuir para o desenvolvimento da indústria de grande saúde e também o setor de turismo e setor de seguro. Portanto, os dois setores estão estreitamente ligados. E este setor financeiro e de seguro também vão ser beneficiados. Muito obrigado. Deputada Leong, senhores presidentes, senhor chefe do Executivo, membros do Governo, caros colegas, recentemente o Governo divulgou o anúncio do concurso público para a atribuição de concessões para a exploração de jogos de fortuna e azar em casinos e um dos objetivos é a organização periódica de eventos desportivos internacionais regionais, terrestre, marítima e ainda desporto eletrónico, facto de desenvolver efetivamente o papel de liderança do setor de jogo. Nos últimos anos, muitos desportos emergentes, como o desporto eletrónico, queda livre de um túnel de vento, etc., tornaram-se não apenas em eventos atrativos nas regiões organizadoras, como também impulsionaram o rápido desenvolvimento desta indústria, promovendo de forma eficaz o desenvolvimento sinérgico entre o desporto e o turismo. Há dias noticiou a imprensa que a DESAL e a Zona de Cooperação Aprofundada vão lançar em agosto 2 programas específicos de estágio nas áreas de desporto eletrónicos e finanças, dando início à formação de quadros qualificados para as novas indústrias. Senhor chefe do Executivo, já ponderou alterar os diplomas legais relacionados com o desporto para promover a energia para desenvolvimento dos eventos
desportivos. Segundo o objetivo de construção de uma nação desportiva forte até 2035, como é que Macau se articula com esta estratégia nacional? Como é que as autoridades vão, através da cooperação entre governos e empresas, introduzir mais mobilidades, enriquecer o desportivo mais, de forma a tornar Macau num destino de lazer e entretenimento diversificado? Obrigado. Chefe Executivo, obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelas questões da deputada Lan Kei. Quanto aos desportos emergentes e do desporto eletrônico, Macau já organizou várias competições de desporto eletrônico, ou seja, já existe base em Macau sobre o desporto eletrônico. Para o governo da ARAEM, acho que não precisamos de alterar leis, porque isso depende do mercado, do próprio mercado, não devemos intervir muito no mercado, porque a lei é completa desde que haja esta necessidade no mercado. Aliás, desde 2016 e 2017 já houve este tipo de desenvolvimento, e como não há este tipo de rumo, portanto, com a formação de talentos, bem como da zona de cooperação aprofundada, e espero que os jovens lá vão receber ações de informação e depois vão em conjunto para ser uma força para desenvolver o tal setor, especialmente para participar nas diversas competições desportivas. Deputado Uchoki, obrigado, Sr. Presidente, excelentíssimo Sr. Chefe do Executivo, membros do Conselho do Estado. A minha pergunta tem a ver com o acelerar o planeamento e a integração das instalações públicas. A pandemia acentuou ainda mais os defeitos e insuficiências dos setores da sociedade de Macau, por exemplo, limitações urbanísticas, monolitismo da economia, etc. A zona de cooperação aprofundada é uma importante oportunidade para o desenvolvimento de Macau, devido aos seus recursos de solos limitados. Projetos de desenvolvimento e planeamento devem ser ponderados em conjunto com a zona referida, considerando Hangqin e Macau como uma zona integrada para o desenvolvimento, sobretudo o das instalações públicas, tais como centro logístico, centro modal de transportes públicos, transportes ferroviários, estação ETAR, etc. O complexo hospitalar, instituições de ensino superior para de formação. Por outro lado, o turismo é também um recurso importante para Hangqin e Macau. Ao mesmo tempo, devemos considerar Hangqin e Macau como um todo para o seu planeamento, no âmbito de configuração, organização e partilha. Tendo em conta o plano diretor, devemos aproveitar bem os recursos de Hangqin para acelerar o desenvolvimento integrado entre as duas regiões. Senhor Chefe do Executivo, quanto ao planeamento geral de Hangqin de Macau, quais são as perspectivas, os objetivos para o planeamento a curto, médio e longo prazo? Quais são os objetivos e os projetos entre Macau e a zona de cooperação aprofundada que vão ser realizados? Obrigado. É a palavra ao Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Uchoki. A sua questão é sobre o planeamento das duas regiões a curto, médio e longo prazo. O Macau já temos o nosso plano quinquenal. Agora vamos fazer os planos de pormenor. Já temos o nosso plano diretor, porque Macau é uma cidade com 400 e tal anos de história e, tendo em conta a situação, vamos fazer o nosso planeamento. E já apresentamos na Assembleia Legislativa sobre o nosso plano diretor. Agora já estamos a fazer os planos de pormenor. E depois, no nosso próximo trabalho, vamos seguir então todo esse planeamento. Em relação à zona aprofundada, zona de cooperação aprofundada,
ali vai ser feito um ajustamento para o seu planeamento e, tendo em conta os nossos estudos em conjunto, nós abrimos um concurso internacional para o planeamento diretor da Zona de Cooperação Aprofundada, que também inclui empresas de Macau, que vão concorrer no planeamento geral da Zona de Cooperação Aprofundada. E também contratamos designers internacionais e do interior da China para ver como será planeada essa zona, tendo em conta a atual situação da Zona de Cooperação Aprofundada. Esse plano vai coordenar-se com o plano diretor de Macau. Agora, não será que podemos as hectares e os armazéns de incineração pode ser tratado lá? Não, porque as nossas águas residuais e os nossos resíduos não podem ser transportados para o outro lado. E por isso que são os nossos problemas, nós temos que resolver os nossos problemas, porque na Zona de Cooperação Aprofundada tem as suas hectares e as suas centrais de incineração. E em relação ao mangal e tudo isso, eu creio que sim, nós vamos então cooperar para fazer melhor o nosso trabalho. Por exemplo, não temos parque de diversões, mas em Hanqing há o Chimlong. E o mais importante é ser conveniente para os nossos residentes. E por isso, no final deste ano, vamos já então finalizar os trabalhos da primeira linha e da segunda linha. E talvez nessa situação já é mais conveniente para os nossos residentes atravessarem a fronteira. Será que a Zona de Cooperação Aprofundada é tão simples e tão rápida? Não é assim tão simples, porque se não fecharmos a fronteira, tudo bem, mas se fecharmos a fronteira, como é que é? E depois ainda temos que delimitar essa primeira linha e segunda linha em Hanqing. E já no ano passado fomos lá, demos início a todo o trabalho. Vamos fazer todo esse trabalho passo a passo e, tendo o nosso plano diretor, estamos a fazer todos os nossos trabalhos. E creio que os dois planos, nomeadamente o plano rodoviário, o nosso metro ligeiro, já está a ser feito as obras para ligar o nosso metro ligeiro até a Zona de Cooperação Aprofundada, fazendo uma interligação com o metro ligeiro do lado de Hanqing. Então, as pessoas passam a fronteira, os serviços de alfândega, e depois podem então fazer o transbordo no metro ligeiro de Hanqing. Na fronteira de Hanqing, que liga à Universidade de Macau, também já vamos iniciar as obras e, por isso, estamos a fazer todo um conjunto de trabalho em termos de planeamento rodoviário. E a estação da Ponte Flor de Lótus, também abrimos o concurso público para depois iniciarmos os trabalhos. E depois termos a linha da Ponte Flor de Lótus. Por isso, agradeço a sua questão, e no futuro ainda vamos ter outros trabalhos. Não será que podemos fazer um passeio de barco? Sim, também estamos a conversar sobre isso, mas isso também está relacionado com a fronteira, os serviços da alfândega. Isso, há muitos procedimentos bastante complexos nesta área. Vamos pensar em várias vertentes. Muito obrigado.
deputado Colcan Fai. Obrigado, Sra. Presidente, Sr. Chefe do Executivo. Boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de agradecer o trabalho dos funcionários públicos sob a liderança do chefe do Executivo, conseguindo bons resultados contra anti-pandemia. A Covid persiste, a economia, a sociedade, a vida da população estão a enfrentar desafios. O modelo pedagógico passou a ser uma combinação entre os modelos online e offline. Todas as aulas de Macau já definiram planos de aprendizagem em casa durante a suspensão das aulas, tendo em conta a situação efetiva da própria escola, as condições de aprendizagem em casa, a capacidade de aprendizagem dos alunos dos diferentes níveis de ensino, disponibilizando aos alunos durante o período de suspensão tarefas adequadas. Senhor Chefe do Executivo, existe ainda uma grande incerteza quando ao rumo final da epidemia. Após o início das aulas, podem surgir casos a qualquer momento. Para assegurar a qualidade do ensino, face ao aumento da taxa da vacinação e várias provas face à epidemia, como é que vamos fazer o balanço das experiências, dos critérios e mecanismos de tratamento para a suspensão e retoma das aulas? Devemos continuar apenas a seguir as práticas das grandes cidades do interior da China ou podemos utilizá-las como base a estabelecer ligação às situações de algumas cidades vizinhas? Para além disso, de que planos dispõem para reforçar o apoio psicológico aos alunos? Muito obrigado. Sr. Chefe Executivo, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas do deputado Colcan Fai. De fato, a pandemia causou muitas incertezas às escolas e nos últimos 3 anos enfrentamos várias vagas e as escolas tiveram de suspender as aulas. E desta vez, depois de 18 de junho, esperamos que em março possamos então retomar as aulas físicas. Isto é o que estamos a prever neste momento através das nossas análises. Como a população de Macau é bastante intensa, por exemplo, em algumas escolas secundárias, o seu pessoal pode, então, passar a noite nas respectivas instalações. Mas só que temos também muitos alunos transfronteiriços do outro lado, temos que também considerar. E também temos o problema das fronteiras e que tudo isto temos de considerar. E por isso temos de então avaliar os resultados obtidos e vamos preparar no melhor possível antes da retoma das aulas em setembro. Esperamos em conseguir uma solução que possa ser aplicável para os futuros surtos. Quando é que devem, então, ser suspensas as aulas físicas? Quando é que as aulas devem ser retomadas? E o que passou no primeiro semestre, esperamos que no segundo semestre possamos também colmatar as insuficiências. Vamos, então, estudar as experiências de outras cidades e regiões. Temos ainda as férias do inverno, podemos ainda aproveitar aquele período para, então, ter um diálogo e um estudo com os diretores, com o senhor diretor, para possamos encontrar melhores soluções. E mais uma vez deixo aqui agradecimentos às escolas do apoio que deram ao governo para servir de postos de teste de ácido nucleico. E por isso que nós, na medida possível, encontramos outros postos ao ar livre em substituição das escolas, por forma que possam entrar de imediato em preparação para a retoma das aulas físicas. Em 19 de junho, quando cheguei à sua escola, já vi que todos os trabalhos já estavam bem
feitos numa só noite, conseguiram então concretizar todos os trabalhos, porque nós só avisamos a sua escola do dia 19 e que conseguiram logo no dia seguinte ter todo o trabalho preparado. E todas as escolas conseguiram fazer muito bem o seu trabalho e mais uma vez aqui agradeço o vosso apoio. O apoio de todas as escolas de Macau e que também agora esperamos quanto ao apoio psicológico, temos de agora depender dos professores, do pessoal docente, inclusivamente dando as explicações necessárias. Deputado Pão-Chump, Senhor Presidente, Senhor Chefe do Executivo, aproveito a oportunidade para lhe agradecer pela diligência dos profissionais da saúde e demais trabalhadores da função pública, que em conjunto com a população superaram dificuldades para se recuperar o normal funcionamento da sociedade. Quando todos os setores sofreram grandes impactos e prejuízos decorrentes da epidemia, no entanto, os candidatos às licenciaturas pós-graduações das instituições de ensino superior de Macau têm aumentado significativamente, demonstrando o sucesso e reconhecimento do nosso ensino superior. Segundo o setor do ensino superior, os serviços não locais têm opiniões diferentes sobre a admissão de estudantes do interior da China. Seguindo o convite do chefe do executivo, que gostaria de convidar os meus colegas a visitar a nossa universidade. Segundo os dados da Direção dos Serviços de Educação e Desenvolvimento da Juventude, no ano letivo de 2021-2022, havia cerca de 44 mil estudantes do ensino superior de Macau e cerca de 28 mil são não locais. É de referir que mais de 100 mil estudantes do interior da China estão na Austrália, mais de 200 mil no Reino Unido e mais de 300 mil nos Estados Unidos. Em vez de estudarem em países que não são amigáveis, podem fazê-lo em Macau, pois podemos acolher mais estudantes do interior da China para aqui receberem ensino de qualidade e, ao mesmo tempo, apoiar-se o desenvolvimento económico de Macau. Senhor chefe do executivo, o governo deve esclarecer e dialogar com os serviços competentes não locais sobre as restrições ao número de estudantes do interior da China a admitir, no sentido do seu aumento, criando-se mais oportunidades para o desenvolvimento. Há algum plano para isso? Obrigada, Senhora Presidente. Agradeço as perguntas do deputado Pão-Chump. Sim, as universidades em Macau, há 3 anos já referi, sim, as universidades de Macau podem desenvolver-se em rumo de industrialização. Temos universidades do setor público e do setor privado que contam com o apoio do governo e eu vejo que há aumento dos alunos dessas universidades, a sua dimensão também aumentou, mas o suporte do governo não alargou e sim, os alunos que vêm do interior da China para Macau estudar, então isto pode também contribuir para o desenvolvimento do turismo e também dos outros setores. Portanto, há regiões que têm como a sua indústria principal o ensino superior. Portanto, este também é o rumo que podemos seguir no nosso desenvolvimento. Sim, alunos estrangeiros, de facto, são oriundos do interior da China. Eu também ouvi dizer este assunto e vamos manter o diálogo com os serviços competentes do interior da China para, sim, acolher mais alunos do interior da China. E quanto à proporção entre as universidades públicas, temos de insistir o seguinte, ou seja, não só o emprego é
não só damos prioridade aos lugares no acesso ao emprego, mas sim também ao ensino superior. Portanto, no ano ativo de 2021, sim, a proporção de emissão de alunos é de 25%. Agora, isto já aumentou para 30%. E a partir do ano ativo 2018 e de 2019, sim, a taxa de emissão de alunos já passou de 50% para 60%. Sim, as instituições de ensino superior locais servem principalmente os locais, mas podemos também aumentar a proporção dos alunos do interior de China, ou seja, 30% para as universidades públicas. Assim, não só os postos de trabalho são reservados aos locais, mas também as vagas do ensino superior também temos de reservar para os estudantes locais. Assim, a partir de 2019, ou seja, a proporção vai de 8.000 e agora este número aumentou para 10.000 alunos do interior de China. E após a epidemia, acho que há mais alunos estrangeiros, ou seja, do países sudeste asiáticos. Este ano, sim, o IPM também recebe muitos alunos estrangeiros para o curso de enfermagem e o IPM também lançou um curso com diploma com a Universidade de Pequim. E isto também é muito importante para a indústria de grande saúde. Muito obrigada. Deputado Lamilton, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe do Executivo. O desempenho do governo foi muito insatisfatório no controle do surto de 18 de junho, nomeadamente a demora do confinamento parcial. Só aconteceu ao fim de 3 semanas. A gestão confusa das zonas vermelhas dos testes, as insuficiências de fiscalização no Hotel Parisian, etc. O mais importante é que o governo não seguiu o plano de resposta de emergência à situação epidêmica de Covid-19 em grande escala, já divulgado, e recorreu sempre ao pretexto da avaliação dinâmica para inventar novos termos e critérios como confinamento parcial, período de infecção zero, período de consolidação, período de estabilização, que acabaram por reduzir significativamente a eficácia do controle, dificultando a colaboração da sociedade, prolongando o período de infecção zero até mais de 40 dias. As autoridades ainda não realizaram qualquer revisão, investigação, balanço e revitalização. O desempenho do governo no controle do referido surto foi criticado pela sociedade. O governo teve em abandonar as ideias de avaliar de forma dinâmica, de atravessar o rio Sentido às pedras adotadas durante o surto e divulgar um plano de prevenção e controle epidêmico operacional que corresponda à realidade de Macau e com a política do país. Senhor Chefe do Executivo, vai atualizar o plano de Macau de acordo com o plano de prevenção e controle do interior da China para assegurar que o futuro controle epidêmico seja preciso, eficaz e se articule com o interior da China, minimizando os impactos da epidemia na passagem das fronteiras, na economia. Vão ser investigados e revistos os problemas. Vão ser divulgadas referidas soluções, imputadas responsabilidades aos dirigentes pelas falhas, para evitar a repetição de problemas no próximo surto. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela questão do Lamilton. Primeiro, para falar de todo o caso do dia 18 de junho, para falar da assunção de responsabilidade, acho que durante a epidemia, claro que pode haver insuficiências e haver falhas. E
Também naquele dia já reunimos para verificar as eficiências do nosso trabalho, já fizemos pelo sentido de encontrar uma solução. Temos de fazer tudo, mas nada得好咩好成績，nada perfeito. Temos de fazer tudo passo a passo. E quanto plano de prevenção do interior da China, da sua nona edição, e sobre aqueles termos de confinamento parcial, período de infecção zero, período de consolidação, período de estabilidade, também apresentamos todos estes termos nos serviços congêneres do interior da China. Também seguimos as suas exigências. E nós não somos peritos desta área e somos especialistas que nós demos aquelas instruções. E terceiro, se nós temos de haver uma articulação com o tal plano da China, se depois fim se for do alto risco, depois de 7 dias mais 3 dias, é que vai passar a ser de risco médio, depois mais 7 mais 3 dias passa a ser risco baixo, e com mais 7 mais 3 dias é que pode haver uma passagem fronteiriça. Nós, neste momento, não estamos a seguir isto total da Mito. Sim, por causa de um país do sistema, o dono da China acredita-se nas nossas políticas. E o bocado bem falou, por que não iniciamos já o confinamento parcial logo no início? Se nós fazemos isso, mesmo na Hainan, mesmo logo nisso já começou o confinamento, também há várias tem vindo a surgir variantes. E na altura, todos não podem sair do seu domicílio, tal como eu disse naquela nona edição do plano de prevenção. É muito fácil só dizer sim, iniciar o confinamento, mas como nós podemos encontrar se temos coletores suficientes, apostos suficientes para a amostra? Sim, às vezes o teste de massa é só uma vez ou 2 vezes. Temos pessoas suficientes ou não? Temos que ser pragmáticos nos nossos trabalhos. Se na altura, já no dia 19, começamos o lockdown, qual é a reação da nossa população? Já fizemos tudo, sim. Temos de ter prudência e cautela para lançar um despacho. Senão, pode causar grande impacto para toda a sociedade e tem implicações para a vida da população. E também tem de depender do abastecimento dos alimentos da população. Porque todos os dias para aí 100 mil pessoas que vão diariamente à China. Também tem de ter em conta a carne, os legumes. Temos de também ter em conta calcular isto. Sem feito este cálculo, então enfrentamos dificuldades. E nestes últimos dias, com a tomada da fronteiriça, temos mais carne nestes últimos dias. Portanto, temos de fazer muitas contas. Sim, pode falar da questão da assunção da responsabilidade ou da questão da responsabilização. Pode indicar o nome da pessoa ou do serviço. Mas só que ao longo de todo este processo, acho que podemos verificar que todos, o nosso sistema, todos os funcionários da função pública também enviaram o seu esforço, incluindo os juízes, magistrados do Ministério Público, os trabalhadores do CCAC também participaram. Não obrigaram as pessoas a participarem. A Assembleia também, o pessoal da Assembleia Legislativa. Também não enviamos cartas aos deputados para participarem nos trabalhos da linha da frente.
todos fizeram isso de forma voluntária. E muitos colegas participaram. Porque normalmente um turno é de 4 horas, porque já podem haver com muito suor. Não sei se o senhor deputado participou o trabalho contra a epidemia, porque tem de distribuir alimentos às pessoas, às diversas frações. Não estou só para elogiar os funcionários públicos, só que eles fizeram tudo, enviaram os seus maiores esforços, sem críticas, para fazer estas tarefas. Também o pessoal que trabalha para as pessoas que estão em quarentena, também os hotéis, também temos hotéis. Sim, também falou da questão da Parisian. Sim, de repente encontramos o Parisian para esta tarefa. Se calhar os trabalhadores há uma falta de informação para o pessoal e também temos de haver uma responsabilização para as pessoas. Então, a próxima vez é muito difícil encontrar um hotel para esta tarefa. Sim, com um caso tão grande deste, um pequeno vício, também podemos no futuro, para com esta experiência obtida, para haver um aperfeiçoamento. Se calhar na altura, muitos residentes queixaram-se que ficaram em quarentena há longos tempos e podem então mudar. Se não tem confiança no Parisian, então podem mudar para Sheraton. Sim, nós estamos vindo a ouvir as opiniões dos residentes. Muito obrigado. Deputado Tan Hussein. Obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Chefe do Executivo. Com a forte liderança do Chefe do Executivo, graças aos esforços dos profissionais da saúde e à colaboração da população, o Governo enfrentou rapidamente o surto da epidemia. Mas como esta já dura há muito tempo, os residentes enfrentam problemas psicológicos, para além de outros que vão surgindo. Durante esta fase, o IAS e as associações de serviço social esforçaram-se bastante para apoiar pessoas necessitadas, mas a sociedade espera que o Governo reforce o apoio aos residentes fragilizados para que possam livrar-se das preocupações psicológicas. As artes e cultura desempenham um papel construtivo no conforto das almas, assim que o Governo deve ponderar a adotar medidas para incentivar os trabalhadores das artes e cultura para, através de vários meios, como a arte-terapia, atividades culturais e recreativas, apoiar a população na sua reconstrução espiritual. Deve ainda, especialmente através de planeamento contínuo, oferecer quer atividades aos alunos para aliviar a pressão dos pais, quer apoio psicológico, espetáculos de palco aos que têm necessidades educativas especiais e problemas psicológicos. Isto vai ser feito, Sr. Chefe do Executivo. Quais são as suas ideias sobre isto? Muito obrigado a todos. Tem a palavra, Sr. Chefe do Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também ao deputado Tan Hussein. Sim, é uma questão pertinente, porque temos que ter em conta o estado psicológico das nossas crianças e a DESEG também tem planos de arte e atividades culturais e cerca de 5.500 alunos já participaram. E espero também quer a DESEG, quer o deputado Tan Hussein, podemos envidar os esforços para dar apoio a todo esse trabalho. Isso há que ser colaborado com a DESEG e a secretária Ao Yang também vai então tratar deste assunto. É que atualmente os jovens de agora, os alunos até a 3ª classe continuam com a máscara e às vezes nem reconhecem os seus colegas porque 2, 3 anos, todos não sabem como é que são, nem sabem como é que são os dentes do seu colega.
E por isso, de facto, não é saudável, e nós entendemos. E se a pandemia esmorecer, talvez podemos, através da arte-terapia, troca mais atividades culturais para os nossos alunos. Nós, os nossos espaços, a secretária Ao Yong-yu e o senhor diretor de exército vai fazer todo esse trabalho. Deputado Zhang Qinchong. Muito obrigado, Sr. Presidente, excelentíssimo Sr. Chefe do Executivo. Perante a eclosão súbita da epidemia, sob a liderança firme de Vossa Excelência, toda a população se uniu no seu combate e o Governo rapidamente lançou apoios financeiros para aliviar o impacto grave da epidemia na sociedade e na economia e dar resposta às necessidades urgentes da população. Os primeiros 10 mil milhões de patacas de apoio financeiro serão distribuídos sucessivamente em meados deste mês para resolver as dificuldades dos idosos, donas de casa, crianças, sendo uma medida de apoio ao bem-estar da população que tem em consideração os diferentes grupos de interesse. Isto já contou com aplausos da sociedade. Este fundo vai ser distribuído em meados de junho e é um apoio atempado para aliviar as dificuldades dos trabalhadores, especialmente das famílias com baixos rendimentos, face à incerteza da evolução da epidemia em todo o mundo. Os setores relacionados com o turismo, o transporte e a vida da população, emprego, merecem a nossa atenção. Senhor Chefe do Executivo, de que políticas e medidas dispõe o Governo para que as medidas de apoio económico possam produzir maiores benefícios económicos e sociais? Muito obrigado. Sr. Chefe Executivo, faça o favor. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a pergunta do Sr. Deputado Zhang Qinchong. Bem, a sua pergunta tem a ver com o plano de benefícios e também relacionado com o consumo e a procura interna do mercado. O senhor deputado é da área hoteleira e de restauração. Aqui também devo deixar um agradecimento aos trabalhadores dos hotéis, nomeadamente os hotéis de quarentena, de isolamento e de observação médica, porque os trabalhadores também trabalharam em circuito fechado. E até quando o respectivo hotel esteja transformar-se em situação estável e segura. Porque no ano passado houve problemas devido a trabalhadores de hotel, porque houve uma vaga devido a trabalhadores de hotel. E desta vez também houve um problema relacionado com o Parisian Hotel, mas só que atendendo a esta escala de participação dos hotéis, com tantas pessoas, milhares de pessoas que tiveram de ser alojadas nos hotéis. Por isso, eu devo aqui deixar os meus sinceros agradecimentos aos trabalhadores dos hotéis, que, aliás, trabalharam de fato em circuito fechado, porque muitos trabalhadores dos hotéis de observação médica também trabalharam em circuito fechado. Aprecio imenso. E que políticas ou medidas dispõe o governo? Bem, nos primeiros 10 mil milhões, aliás, já disponibilizamos muitas verbas para a nossa população, nomeadamente os desempregados, os residentes que eram desempregados no ano passado, mas só que este ano não podem, então, receber em acumulação os outros apoios pecuniários. E eu creio que só
quando chegarmos aos segundos 10 mil milhões de patacas, em que será uma política de apoio generalizados, na altura podemos então atribuir a todos os residentes. Provavelmente alguns residentes podem entender que desta vez eu não sou beneficiado. Não, provavelmente tem de esperar pelos segundos 10 mil milhões de patacas. Espero que os senhores não se queixam porque é que não sou beneficiada desta vez. Por exemplo, quanto à isenção, redução de impostos, este nosso apoio, desta vez, é para os desempregados, os que não perderam o seu emprego. Mas quanto aos segundos 10 mil milhões, podem então receber em acumulação as outras verbas. Isto, precisamente, a segunda fase, é para compensar os residentes que não conseguiram beneficiar dos primeiros 10 mil milhões porque não conseguiram trabalhar devido à suspensão. Daí que os segundos 10 mil milhões estão abrangidos numa política de apoio generalizado, porque desta vez são para a população ativa que perdeu o emprego, e alguém que não conseguiu e que entender que criou nas condições para ser beneficiada, esta pessoa pode então apresentar a sua reclamação, porque nós temos um regulamento administrativo que regulamenta esta matéria. Está lá previsto um mecanismo de queixa, de reclamação, porque se for no ano passado desempregado e que este ano também é desempregado, pode então receber, mas agora se me disser que em 2019 já era desempregado, e se não tiver então registrado como contribuinte, vai ser um pouco difícil. Porque na sociedade sei que há pessoas que se queixam. Temos um mecanismo de impugnação para recurso. Por exemplo, suborno de eletricidade, da água, ou a isenção do imposto de turismo, etc. O que é possível de ser isento, nós já isentamos. E até vamos, então, dedução de coleta de 14 mil patacas. Não paramos nesses anos. E nos segundos 10 mil patacas, como se trata de uma política de apoio generalizado, isto quer dizer que todos são residentes de Macau. E eu quero clarificar que são todos os residentes de Macau, portador de bilhete de identidade de Macau, podem ser beneficiário dos segundos 10 mil milhões de patacas. Deputado Chanhela, obrigado, Sra. Presidente, Excelentíssimo Sr. Chefe do Executivo. Desde o surto da Covid no passado dia 18 de junho, o Governo empenhou-se na tomada de medidas eficazes e acabou por conseguir vencê-la. Durante mais de 1 mês e meio de combate à epidemia, o Governo destacou um grande número de profissionais de saúde do setor público, e o que resultou na falta de pessoal nas unidades públicas de saúde. Por outro lado, o sistema de saúde pública só podia prestar serviços urgentes e indispensáveis, afetando a procura de cuidados de saúde por parte dos cidadãos com doenças crónicas, questão que merece a atenção do Governo. Com a normalização da prevenção epidémica, caso ocorra um novo surto da epidemia, o Governo vai considerar otimizar a mobilização dos recursos médicos, coordenando, nomeadamente, a participação dos profissionais de saúde do setor privado, para aliviar a pressão do pessoal de saúde do setor público e assegurar o normal funcionamento dos serviços de saúde públicos. Muito obrigado. Senhor Chefe do Executivo, obrigado, Senhor Presidente. Agradeço as perguntas do deputado Chanhela e agradeço as suas sugestões. Sim,
nos trabalhos de testagem em marcha, para além do pessoal dos serviços de saúde, contamos também com 500 trabalhadores do Hospital Kenwu, 150 trabalhadores do Hospital da Universidade de Ciência e Tecnologia e ainda mais de 500 indivíduos particulares. E, para além disso, sim, os doentes dos hotéis de quarentena que pretendem receber tratamento de medicina tradicional chinesa, sim, os médicos desta área também prestaram o respectivo apoio. Agradeço o apoio do pessoal de saúde do setor privado. E durante a epidemia, sim, os serviços de urgência, cirurgia, tumor, etc. Ou seja, os serviços urgentes não suspenderam durante a epidemia. Portanto, sim, a variante mudou de um dia para outro e assim normalmente os infectados nos hotéis de quarentena só precisaram de tomar medicamentos para curar a sua doença. Mas se houver um novo vírus mais infeccioso, então temos ainda de contar com o Intro de China, que destacou durante a epidemia 650 trabalhadores de saúde para Macau. Já disse que 250 profissionais de saúde das unidades privadas, então também participaram nesses trabalhos contra a epidemia. Obrigada. Deputado Wang Yinfei, obrigado, Sr. Presidente. As medidas de prevenção adotadas pelo Governo baseiam-se na Lei de Prevenção, Controlo e Tratamento de Doenças Transmissíveis e na Lei Orgânica dos Serviços de Saúde. Segundo o artigo 30 do capítulo 5º, a violação das medidas de prevenção é punível. E segundo o artigo 33 do capítulo 6º, as regras necessárias à execução da Lei de Doenças Transmissíveis, sanções administrativas, são estabelecidas no regulamento administrativo. Nestes mais de 2 anos de epidemia, a população apoiou e colaborou com as medidas de prevenção adotadas legalmente pelo Governo. Porém, registraram-se vários casos de incumprimento e os infratores foram autuados. Após julgamento em tribunal, foram condenados a penas de prisão em vez de sanções administrativas. Com efeito, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura afirmou na recente sessão plenária da AEL que quando a lei das doenças transmissíveis merece ponderar sobre o aditamento de normas para a aplicação de multas em vez da aplicação direta de penas de prisão. Isto tem sido discutido no Governo nestes últimos 2 anos, mas neste momento de combate à epidemia não é adequado discutir a alteração da lei. No entanto, pode avaliar-se e estudar mais tarde, se for necessário, o chefe do Executivo. O Governo deve ponderar sobre os direitos dos residentes e o interesse público e, em tempo oportuno, sobre a alteração da lei e a definição de diplomas complementares para introduzir sanções administrativas adequadas ao grau de incumprimento. Isto vai ser feito. Jong-un. Chefe do Executivo, obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela questão do Deputado Wang Yinfei. Quanto à lei das doenças transmissíveis, que em 2003, para dar resposta ao SARS, tendo em conta a lei da China, criamos esta lei de doenças transmissíveis. É uma lei que não só para enfrentar o Covid, mas sim também outras doenças graves transmissíveis. Temos que ter este raciocínio, não é só para ter em conta o Covid, também pode ter em conta outras doenças como a peste negra. Temos que ter esta lei como um suporte legal. Portanto, não podemos
só por causa do Covid e entendemos que esta lei tende a introduzir mais sanções, mais vias administrativas. E recentemente também a varíola dos macacos também foi ditado na lei com um processo urgente. Sim, claro que há margens para alterar a lei, há margem de discussão, só que temos de ter em conta o interesse em geral e aliás, pode haver um equilíbrio entre o interesse em geral e para os infratores. Não só estamos a ver para esta doença transmissível, mas sim, também pode ter em conta outras doenças transmissíveis graves. Se não temos vias para sancionar os infratores, apenas com sanções administrativas, pode não ser o melhor curso para sancionar as pessoas. Claro que não queremos sancionar os nossos residentes, as pessoas que não usam máscaras nas ruas, mas só que a máscara, de fato, é um instrumento muito importante para proteger a nossa população. Não é só 1.800 e tal este número, mas pode ser um dobro sem as máscaras. Pode ser um dobro. Mas como temos os testes antigênios e também a utilização das máscaras do modelo KN95, que foram medidas eficazes para reduzir as transmissões. E, portanto, não é nosso bel prazer para a aquisição deste tipo de máscaras e depois distribuir à população. Claro que, neste momento, no período de normalização, já podemos não utilizar este tipo de máscara, só que naquela altura temos de utilizar aquelas máscaras. Já no primeiro dia, já encarreguei o perito, o melhor perito da China, acho que o deputado Pang Chun também sabe, e nos deu na altura instruções para nós enfrentar a doença. Isso não consta na nona edição do plano contingente. Não foi falado no tal plano sobre os testes rápidos antigênios. Nós seguimos as sugestões dos peritos. Depois do teste rápido é que se faz a teste em massa. Porque pode, de repente, ser transmitido e depois ser passado os vírus para outras pessoas. Ouvimos também as opiniões e sugestões dos peritos, porque na altura nós não divulgamos o tal relatório, porque aquele relatório seguia a variante de BA2.1, mas só que quando a variante C é diferente, a situação pode ser diferente com uma diferença na variante. E por isso adotamos outras medidas para reduzir a transmissão da doença. Também a nossa secretária Aoyan também trabalhou muito até a meia-noite para discutir com os peritos. Todos os dias fizeram isto. Por isso, eu concordo, se há margem de discussão para alterar a lei ou não, sim, concordo. Só que isto em primeiro lugar, porque a lei não só é para ter em conta o Covid, mas sim também outras doenças graves e transmissíveis. Sim, SARS podia ser mais grave. Na altura, foi por causa daquela doença que nós criamos a lei, que também podia ter um grande impacto para os pulmões.
e há uma taxa de mortalidade alta. E, portanto, eu concordo também poder haver mais discussão sobre a alteração da lei. Não estou opor a isto, mas só que o pressuposto da revisão legal temos de saber o objetivo, o objeto da lei. Esta é a minha opinião pessoal. Muito obrigado. O senhor chefe executivo já respondeu a 31 questões dos deputados. Agradeço. E, em nome da Assembleia Legislativa, agradeço a presença do senhor chefe executivo e de todos os membros do Conselho Executivo e do Governo da reunião plenária de hoje. Terminamos aqui a reunião. Declaro encerrada a sessão.